Começa agora. Jornal A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação. TV, rádio e jornal. A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar. Jornal A Voz de Campos. Feito com interatividade. E você é a prioridade. Olá, muito boa noite para você que está aí nos acompanhando agora, 6h06, horário de Brasília. Você que está ao vivo com a gente aqui na Rede Aurora, pela tvaurora.com.br, pelo canal 171 da Soul TV, canal 16 das principais TVs por streaming aqui da nossa região, ou pelo Instagram, @AVozDeCampos, YouTube também, @AVozDeCampos, ou pelo Facebook da Rede Aurora Play. Olha, muito obrigado pela sua companhia de toda semana, pela sua audiência, como eu gosto de falar, pela sua paciência também. E dou boa noite também para o Josiel, que está aí na técnica toda semana, comandando com muita paciência esse jornal que é feito toda quinta-feira, ao vivo, direto daqui dos estúdios da Rede Aurora. Boa noite também para Gabi, que está na nossa redação, é editora, é redatora do nosso jornal. Boa noite também, claro, para o meu diretor, para o titular aqui dessa bancada, que está de recesso e não de férias, tá bom? É que nem a Câmara. Germando Santos, que está aí nos assistindo, claro, direto dos seus escritórios, que são mais de um, né? Está em vários escritórios ao mesmo tempo, resolvendo um monte de pepino, mas está assistindo a gente aqui também ao vivo. Olha, boa noite mais uma vez para você. Obrigado pela sua audiência desde já. Vai mandando aí os seus comentários no Instagram, no Facebook ou no YouTube, que a gente vai lendo aqui ao vivo durante o programa, tá bom? E claro, boa noite pro meu parceiro de bancada durante esse mês agora de julho, Felipe Machado. Tudo bom, Felipe? Boa noite, tudo bem? Tudo certinho. Tudo certo, né? Segunda semana consecutiva. E aproveitando para pegar um pouco mais o ritmo aí. E aprender um pouco mais o aos poucos a gente vai tendo uma dinâmica aqui cada vez melhor. Só que a dinâmica vai melhorar no ponto que a gente chegar aqui no topo, o Germando volta. Não, mas a gente consegue mais. A gente continua no Zoom, né? Que no Zoom já não é com o Felipe, é com o Papauá. Isso. Aproveitando, Felipe, já que eu já te dei boa noite, já que você fez as suas considerações iniciais, eu quero que você fale pra gente, então, que nós temos o nosso jornal na edição de hoje do Jornal A Voz de Campos. Hoje está bem recheado com o projeto do semiárido aprovado no Senado. Tabuleiro eleitoral do Rio de Janeiro com Washington Reis. Será que ele tem a bênção do Bolsonaro? Será? Então vamos debater isso hoje, né? E caiu na rede. Permissionários prevêem nova paralisação do transporte. Mais uma em Campos? Mais uma. E agora sim, mais em Blitz são intensificadas em Campos. Temos hoje a entrevista com Daniele Henrique, a vice-presidente da Associação de Guarda Municipal Civil de Campos do Goytacazes. E nos bastidores da Câmara tem café entre vereadores. Gera especulações em Campos. Afinal, quem assumiu o executivo agora nesse período aí da semana? Pois é, duas perguntas aí que ficaram no ar nessa semana, né? Primeiro, o que significa o café que ocorreu ontem entre alguns vereadores da base, todas as especulações que foram geradas, né, quanto a isso. E segundo, quem foi o prefeito de Campos de segunda até hoje? Vladimir estava lá em Brasília, mas só ele estava lá em Brasília? Vocês estão por dentro dessa história? Não? Então vocês vão ficar sabendo daqui a pouco no nosso quadro, nos bastidores da Câmara, que você, claro, já sabe que acompanha aqui toda semana com a gente, tá bom? Olha,
Troca essa trilha, José, que tá muito depressivo isso, porque a notícia agora é boa. Antes da gente começar o jornal, eu quero fazer um convite para você e te lembrar mais uma vez. Na semana passada, nós colocamos aqui... Cadê, José? Coloca aqui, ó. Pertinho de mim, vai aparecer um QR Code. Tá aí, ó. Na tela tá aparecendo esse QR Code que vai te levar direto pro canal do jornal A Voz de Campos no WhatsApp. Mas peraí, Pedro, o que isso significa? Você sabe, Felipe? Você aponta o celular e vai ter o link. Apontar pra aqui, né? Câmera, QR Code aqui. Pra lá. Pra cá. Isso, tô quase. Tô aprendendo aí. E aí, pra onde que a gente vai com esse QR Code? Através desse QR Code apontado para o nosso quadradinho lá, a gente vai capturar e vai ter acesso ao WhatsApp. Ao canal do WhatsApp do Jornal A Voz de Campos. Melhor pois é. Ainda. Muita gente tem medo, às vezes, de entrar em grupo e tal, porque o número fica exposto, o nome fica exposto, porque tem muita briga, muita ladainha. Aqui, canal no WhatsApp é o contrário. A entrada é totalmente gratuita, você não vai ter que pagar nada, não é nada exclusivo e é totalmente anônima também, tá legal? Você entra lá, ninguém sabe que você tá ali no canal do WhatsApp, você pode fazer as reações, tá aí, ó. Felipe tá mostrando, ó. Simples, rápido, apontou a câmera aqui em cima no QR Code, você entra gratuita e anonimamente no canal do A Voz de Campos no WhatsApp, onde você tem atualizações em tempo real das nossas matérias no site avozdecampos.com.br, dos cortes que nós postamos no YouTube ao longo da semana e também no Instagram e, claro, das nossas transmissões ao vivo toda quinta às 6 da tarde, tá legal? Então, durante a nossa programação de hoje, o QR Code vai ficar aqui prontinho, esperando para você apontar essa bendita câmera do teu celular para ele, tá legal? Olha, vamos começar, Felipe, porque o projeto do semiárido foi finalmente aprovado no Senado, é isso? Explica pra gente. Então, o Senado Federal aprovou, né, o projeto de lei 1440 de 2019, né, que expande a área do semiárido brasileiro, abrangindo 22 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo Campos, Itaperuna e São João da Barra. A medida visa integrar as localidades às políticas públicas federais do combate à seca e o desenvolvimento regional. Pois é, com essa aprovação, as regiões beneficiadas terão acesso a programas como Garantia Safra, ações emergenciais como a Operação Carro-Pipa e a instalação de cisternas, além da criação de um Fundo de Desenvolvimento Econômico para o Norte e Noroeste Fluminense. Essas iniciativas, gente, buscam mitigar os efeitos da estiagem, que a gente sabe que principalmente os produtores daqui da nossa região sofrem bastante e promover o crescimento socioeconômico local. Isso, e os especialistas, contudo, ressaltam que o sucesso dessas medidas dependerá diretamente de uma gestão eficiente e da correta aplicação dos recursos. O projeto agora aguarda a sanção presidencial para que as políticas possam ser efetivamente implementadas. Pois é, e aí tá uma coisa que a gente discutiu bastante ontem na nossa reunião de pauta, né? Foram 6 anos até a aprovação desse projeto que foi do então deputado, vale aqui obviamente todos os créditos, ao então deputado federal Vladimir Garotinho, hoje prefeito de Campos, não é? 6 anos até a aprovação, de 19 até 25, agora vai para a sanção presidencial, né, do Lula, que pode levar mais um período, e até isso ser posto em prática, quanto tempo será que vai levar? Vai haver essa reação até mesmo na sociedade que é beneficiada, né? E aí pode-se acontecer mais um período de 6 anos? Não sabemos. Mas acredito que a gente pode retirar disso tudo uma coisa, Felipe. Sim. É melhor que tarde mais 6 anos, no total 12, do que nunca, né? A gente conseguir um avanço, que é um avanço para nossa região, principalmente para os produtores, né, do agro, digamos assim.
do que, né, é melhor que dure 10, 12 anos até ser aprovado de fato do que nunca ser aprovado, né? Começar realmente então, a impactar essas vidas. E vale também a gente dizer que foi aprovado unanimamente, né? De forma unânime lá no Senado. Então, tá aí, projeto do então deputado federal Vladimir Garotinho, esteve lá em Brasília essa semana e viu de perto essa aprovação. E aí, claro, os parabéns a ele, a Clarissa, que foi presidente de uma comissão na época, que ajudou a encaminhar esse projeto para o Senado, e aos vereadores, claro, que toparam, né, coincidiram aí de forma unânime com essa aprovação, e a gente espera que venham muitos frutos, né, que a população e os produtores da nossa região de fato merecem, porque a gente sofre e o nosso clima realmente, ele é semiárido, não tem como negar, não é? Isso. Olha, passando para a próxima notícia, a gente vai promover um debate agora aqui, que essa já é polêmica, não é, Felipe? Isso. Tem. Será que de fato o Washington Reis tem a bênção, digamos assim, de Bolsonaro para 2026, Felipe? Fala pra gente um pouquinho. Vamos de acordo aqui com a pauta e seguindo. As últimas movimentações políticas agitaram o tabuleiro eleitoral no Rio de Janeiro, indicando uma possível fragmentação da direita fluminense, abrindo espaço para novas alianças e surpresas no caminho até 2026. Será? Pois é, será? É a pergunta chave, não é, que define tudo isso. Por quê? A gente tem aqui algumas matérias que estão sendo amplamente difundidas, né, no nosso estado e até mesmo no país, incluindo a da Veja, que tem como manchete aqui, foi publicada por Anita Prado no dia 11 de julho. Após demissão de Washington Reis, Bolsonaro decide não apoiar Castro nem Bacelar em 2026. Ex-presidente se afasta de Castro, cotado para o Senado, e diz que sempre tive certeza. A Veja, né, que o Washington Reis disse isso, que sempre teve certeza do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o maior nome ainda da direita do nosso país. Mas aí eu rebato, né? Levo novamente a você essa pergunta. Isso. Será, Felipe? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, nós não vimos a própria fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A gente não tem esse conteúdo, né, na íntegra. E a gente sabe que nesses dias ele vive uma questão que ele corre o risco de uma iminente prisão. Foi indiciado pela PGR, inclusive. E aí, quer dizer, ele com uma iminente prisão, questões internacionais envolvendo o Trump com o tarifaço. E aí, de repente, ele está inclinado a atenção também para as eleições do ano que vem. Assim, eu acho que o impacto que ele está vivendo na vida dele hoje é muito superior às eleições de 2026. E até mesmo o filho dele, né, o Eduardo Bolsonaro, vive hoje na América por conta dessa segurança familiar. Quer dizer, será que é o momento que ele vai estar preocupado com a exoneração de um secretário que não aceitava ser subordinado por quem estava realmente tanto presidente de uma alerj, presidente de uma casa, convocando para uma CPI e nem tão pouco respeitando o governador em exercício? Quer dizer, será que o Bolsonaro iria se prestar a realmente ter uma preocupação com a vida de Washington Reis nesse momento? Não sei. As especulações são de veículos que realmente nunca deram uma credibilidade ao presidente quando em exercício, o presidente Bolsonaro. A gente vê que são grupos que sempre atacaram a direita. E aí Nós separamos aqui especialmente a Veja e o G1. O G1. Que são veículos que realmente sempre bateram no Jair Bolsonaro. E agora não entendo por que eles tenham dado tanta credibilidade ou querer gerar créditos em cima do Jair Bolsonaro. É de espantar. E nós trouxemos aqui na semana passada, né, um flashback, digamos assim. Josiel tem o vídeo ainda, inclusive, da entrevista de Reis? Se não tiver, não tem problema, mas nós trouxemos aqui na semana passada
um flashback dessa entrevista de Washington Reis ao jornal A Voz de Campos, que ele deu em maio. Sim. Dia 27 de maio, missa de ação de graças, né, do início da safra da Coagro. No almoço que houve após essa missa, nós estávamos lá. Lembrando que ele era secretário de transporte e estava aqui em evento político que não tinha a ver com o segmento dele. Era secretário de transporte ainda, né, em exercício na época. E nós estávamos lá nesse almoço, eu, o Germando, e nós gravamos também tanto para o Jornal Voz de Campos, como também para o programa Nos Bastidores da Política, que é apresentado pelo nosso colega aqui de Rede Aurora, nosso amigo Edmar Pitac. E de forma exclusiva, em primeira mão, Washington falou pra gente, ele confessou, digamos assim, não é, que planejava, assim que o MDB tivesse candidatura própria nesse pleito de 2026 ao governo do estado, e que esperava contar com Vladimir para, segura um pouco a respiração e aí sim solta, somar forças com o nosso grupo. Isso. Traduza como vice-governador. O que foi confirmado na semana passada. Nós trouxemos aqui também no Jornal Voz de Campos. Reis afirma em entrevista ao RJ2 da Globo que sou candidatíssimo. Venho estruturando essa campanha no MDB e sempre pensei em trilhar uma terceira via. Logo após ele falou que esperava contar também com Vladimir como vice dele, ou seja, uma articulação que não vem de agora, que não está fincada, digamos assim, agora por conta dessa explosão que houve, né, dessa ruptura com o governador, então governador em exercício, Rodrigo Bacelar, né? É algo de antes. É como se fosse o Sérgio Moro, né, enquanto ministro do Bolsonaro, tentasse fazer uma pré-campanha para a presidência da República, substituindo o próprio Bolsonaro, por exemplo. Durante o próprio governo. O governo. Será que o Bolsonaro apoiaria isso, de fato? Olha, e aí a gente tem, né, essas matérias que falam sobre esse possível apoio de Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro como um todo ao Washington. Mas ontem saiu uma notícia que falava sobre uma reunião entre o Flávio, se eu não me engano, né? Não sei se você chegou a ver, entre o Flávio e Cláudio Castro, onde foi definido que realmente eles vão apoiar Cláudio Castro para o Senado. Porém, o nome de Rodrigo Bacelar não estaria na mesa nessa conversa. O que você acha desse vai e vem? Afinal, Bolsonaro apoia Reis, Bolsonaro apoia Bacelar, ou a gente está aí há 1 ano e 3 meses da eleição e não é hora de falar disso? O que você acha? Eu acredito que, na verdade, o momento agora, acho que é do Bolsonaro realmente se preocupar com... Ele deve estar preocupado com a própria segurança dele, né? Até a própria liberdade, vamos botar assim. E óbvio que assuntos que vão começar a vigorar a partir de abril, né? Que é quando teria que sair do cargo o Cláudio Castro, sair do cargo de governador para concorrer a Senado. E assim, independente de qualquer coisa, Rodrigo estará governador, isso é fato, a partir de abril. Uma vez que o Cláudio Castro sair para a campanha de Senado, o Rodrigo Bacelar imediatamente já é o governador em exercício. E aí, trabalhar uma reeleição é uma coisa tão simples quanto o próprio Cláudio Castro trabalhou a reeleição dele quando a saída do Witzel e ele começou a trabalhar o mandato dele. Acredito que até lá a gente tem muita água para rolar e com certeza o Bolsonaro também, né, com uma tranquilidade com relação à sua própria liberdade, vai poder continuar caminhando com o que já tinha se proposto, né, lá no passado, independente. E acredito, como era um insubordinado e o Bolsonaro sempre trabalhou dentro das 4 linhas, sempre frisou muito as 4 linhas. E aí, quando você trabalha com um soldado que não está de acordo com as ordens do capitão, e ali em exercício... Tanto que muitos ministros e até generais foram chamados de melancia no governo dele por, né? Aquela analogia. Por fora são verdes, né? A cor da nossa bandeira, mas por dentro são vermelhos, né?
E ali você vê que era uma pessoa que realmente era o cargo de governador. Tanto é que ele já falava antes sobre o desejo dele de uma pré-candidatura. Sendo que já havia um acordo firmado do próprio Bolsonaro com relação ao nome do Rodrigo e do Cláudio Castro para o Senado. Olha, eu só sei de uma coisa. Assim como me disseram há uns meses atrás, eleição tá muito longe. Eleição fica para eleição. E aquela célebre frase que Germano gosta de trazer aqui sempre, que na política até boi pode voar. E até lá tem muita água para rolar, né, Felipe? Tem muita coisa. E enquanto isso, a gente segue aqui com o Jornal A Voz de Campos, acompanhando, sempre que possível, os desdobramentos, né, desse emaranhado, esse imbróglio, vamos dizer assim, desse imbróglio político, né, até a gente brincou que isso na semana passada, é um tabuleiro de xadrez ou uma quebra de braço? Sim. O que está acontecendo? Qual que é o jogo, né, nos bastidores da nossa política estadual para o ano que vem? Não tem como afirmar nada até então. E outros nomes devem aparecer também para o mesmo cargo, né? E também querendo se posicionar como de direita. Provavelmente. Acontece. Isso se nós realmente tivermos, inclusive, Eduardo Paes como candidato da esquerda, porque muito se fala, e é a minha opinião também, né? Muitas pessoas coincidem comigo, que Eduardo não quer concorrer a governador, que ninguém quer concorrer a governador. A não ser o Washington e Bacelar até agora, né? Mas que Eduardo é um dos muitos que não quer concorrer a esse cargo e que prefere, e que já estaria encaminhado para ele ser o vice de Lula numa possível reeleição no ano que vem. Porém, até isso é incerto na nossa política. Então, a gente vai seguir aqui acompanhando e nas próximas edições, até o ano que vem, tem muita edição do Jornal A Voz de Campos para a gente tratar sobre esse assunto, tá bom, Felipe? Enquanto isso, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial, o recado da nossa parceira oficial do Jornal A Voz de Campos, da Coagro. Aqui eu mando um abraço, claro, como sempre faço questão aqui, ao nosso vice-prefeito e presidente diretor da Coagro, Frederico Paes. Um minutinho e a gente já está de volta com o Jornal A Voz de Campos. Fica aí. Uma grande empresa não se constrói sozinha e nem de um dia para o outro. A unidade Paraíso Coagro está passando por obras para voltar a atender aos produtores do norte do estado do Rio. Um investimento de mais de 40 milhões de reais e com previsão de início das atividades já na moagem de 2023. A destilaria terá capacidade para produzir 350 mil litros de etanol hidratado por dia. A usina vai trabalhar com estoque ampliado e mais agilidade na descarga da cana, contando também com uma nova mesa alimentadora e novo hilo, trazendo melhorias na limpeza da cana com uma lavagem mais eficiente. A capacidade de moagem é de 220 toneladas de cana por hora. O caldo será extraído através de um novo desfibrador e novo picador. Depois, passará por uma peneira para clarificar o produto. A estrutura foi montada para reduzir as perdas de açúcar na torta de filtro. A usina vai atender às normas de preservação ao meio ambiente e já realiza o plantio de 2.000 hectares nas terras da Unidade Paraíso, para viabilizar a moagem da próxima safra. Com responsabilidade social, a produção de etanol vai gerar mais de 1.500 empregos, dando preferência à mão de obra local. Fruto de um trabalho intenso de mais de 20 anos, a Coagro se consolida acreditando e investindo no produtor local. A Coagro reafirma o seu compromisso com o crescimento do produtor de cana e o desenvolvimento da economia local. Coagro, ao seu lado para crescer junto. De volta com o Jornal A Voz de Campos e agora a gente tem aqui o prazer de receber no nosso estúdio ela que é vice-presidente da Associação dos Guardas Civis Municipais aqui de Campos, dos Goitacazes. Claro, vai
participar de um bate-papo com a nossa bancada daqui a pouco, Daniele Henrique. Quero, antes da gente passar para o nosso próximo tema e logo em seguida para o nosso bate-papo, quero que você dê boa noite para quem está nos assistindo, suas considerações iniciais. Muito bem-vinda, Daniele. Boa noite a todos aqui da bancada e boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, e vendo pelos canais da internet, rede social, Facebook, WhatsApp e tudo mais. É um prazer estar aqui e vamos pro bate-papo. É isso aí, olha, eu aproveito para mandar um boa noite mais uma vez para você que está aí nos assistindo e mando aqui também em especial a Raquel Nunes, ao Marquinhos Soares, ao Yuri Souza e ao Flávio, que estão nos assistindo pelo Instagram, mas também pelo YouTube. Lembrando, você que quer mandar a sua mensagem, o seu comentário, seja para nossa bancada, seja para a Daniele aqui comentar ou responder a sua pergunta ao longo desse segundo bloco do nosso programa, manda aí pelo nosso Instagram ou pelo YouTube do A Voz de Campos, @AVozDeCampos, tá legal? Felipe, nós temos agora o nosso Caiu na Rede, não é? E aí, Daniele, você fica à vontade, se você quiser comentar, o espaço é seu, se preferir não comentar também, a gente não quer constranger o convidado, obviamente, tá bom? Então, é para você ficar bem à vontade aqui na nossa bancada para comentar ou não os assuntos que você quiser. Tá ok. Tá bom? Olha, antes da nossa entrevista, vamos para o Caiu na Rede, porque hoje a gente tem uma bomba para você, cidadão de Campos que depende do transporte. José, caiu na rede. Agora, no Jornal A Voz de Campos, caiu na rede, caiu na rede. O assunto bombou, vira notícia aqui. Estamos de olho. José, pode mudar a trilha porque hoje o assunto é tenso, hein? Olha, caos no transporte. Ônibus e vans podem parar a qualquer momento em Campos. Essa é a manchete do Caiu na Rede de hoje. Pois é, essa trilha aí mesmo, José. Olha, ontem à noite começou a circular um boato, até então era um boato, né, nas redes sociais aqui na nossa cidade, apontando para uma possível paralisação a qualquer momento, dentro de 72 horas, não é, do transporte do nosso município. Tanto os permissionários das vans quanto as empresas de ônibus estariam insatisfeitas com, pasmem, falta de repasse do combustível, do diesel. A gente tem ônibus em campo? Pois é. Eles já tiveram algum repasse? Porque sempre pois tem um assunto, vem a matéria, parece que a gente tá no TBT. A gente tá num loop, não é? Exato, toda quinta é um TBT. Toda quinta caiu na rede aqui e parece que é repetido. Mas deixa eu te explicar antes da gente comentar. Esse é de hoje, né? Esse é de hoje. Dia 17 de julho. É hoje, né? Poder marcar o é hoje, né? Entender. Pois bem, olha, deixa eu te explicar aqui, mandando um abraço, claro, pro fiscal do povo que está aí nos assistindo, meu amigo Charles Guerreiro, pro meu amigo Kaique Isidoro, tá aí assistindo a gente também. Mandar um abraço para você, meu irmão. Obrigado pela sua companhia. Olha, isso que até então era só um boato nas redes sociais, foi confirmado hoje de manhã por alguns permissionários, né? Que eu entrei em contato. O jornal A Voz de Campos entrou em contato com alguns permissionários, alguns representantes da classe, que confirmaram que 4 folhas de pagamento estão atrasadas. 60 dias que a empresa Prime, que é uma empresa que cuida, não é, do repasse, do subsídio, se eu não me engano, do diesel, não recebe, adivinha de quem? Quem que está deixando de pagar? O permissionário? A prefeitura. É o ônibus? Repete, Daniel. A prefeitura. A prefeitura. A prefeitura de Campos está há 2 meses sem pagar a empresa responsável pelo subsídio do combustível dos permissionários e das empresas. E aí o que teria acontecido, para eu poder contextualizar aqui para vocês? O presidente do IMTT,
Álvaro Oliveira, teria se reunido com os permissionários e com os empresários recentemente, onde ele abriu o jogo e falou, não é, sobre essa falta aí do repasse, esse não pagamento por parte da prefeitura, vale a gente ressaltar, para a empresa que cuida disso. E aí, enfim, existem muitas aspas que não cabe a gente aqui, obviamente, expor, mas que são ditas ali nas reuniões, que foram passadas pra gente, que o que eu posso repassar aqui para você enquanto um repórter, enquanto um jornalista que apurou essa denúncia e que teve acesso a essas informações, é que o Álvaro tem adotado uma postura nessas reuniões de alguém que está ali simplesmente obedecendo ordens de um 01, vamos chamar assim, que seria o prefeito Vladimir Garotinho. Ele só recebe e acata as ordens do prefeito e que estaria de mãos atadas. É essa a postura que passa pra gente as falas que eu tive acesso, né, que foram repassadas a mim, que seriam do presidente do IMTT, Álvaro Oliveira. Pois bem, hoje à tarde eu estive na Câmara para montar a pauta aqui dos nossos bastidores da Câmara e fui no IMTT para entrar em contato com o presidente Álvaro e buscar uma satisfação dele, um posicionamento que seja em nome do órgão quanto a esse não pagamento por parte da prefeitura há 2 meses já, 4 folhas para a empresa Prime, e sobre essa possibilidade então se paga por quinzena, 4 folhas? 2 meses? Tudo indica que sim. E essa paralisação então que pode haver ainda amanhã, ainda nessa sexta-feira, do transporte de Campos como um todo. Ou seja, a gente está falando aqui de provavelmente as últimas 12 horas, vamos colocar assim, com transporte público na nossa cidade nessa semana. Prestem atenção. Porém, o presidente do IMTT não estava no órgão no momento e não pôde nos atender. A justificativa é de que ele estaria em uma reunião externa, assim como em todas as semanas que a gente tenta falar com ele, e que ele entraria em contato. Álvaro, eu tenho seu número, você tem o meu número. Até o final dessa edição, estou esperando a sua mensagem, que até agora não chegou. Daniele, quer falar um pouquinho sobre? Eu tô só tentando entender, porque o transporte a gente já não tem muito tempo, né? Eu moro no bairro da Penha, eu tava vindo de aplicativo justamente porque a gente não tem transporte no bairro da Penha. E era um bairro bem servido de transporte público. A gente tinha Rangel, Rogil, Campus Tour, Brasil. Hoje a gente só tem uma empresa de ônibus circulando lá, aliás, 2, né? Mais uma que faz de 1 em 1 hora, que é o 7 Penha Pecuária, de 1 em 1 hora, e a linha Centro, que faz a hora que ela quiser. Então, assim, você não tem... Quando tu fala transporte público em Campos, a gente fica até incrédulo. Tem isso ainda? Existe? Final de semana, você chega no terminal, você não tem ônibus, qualquer horário, final de semana. Não é só nos bairros, né? Mas a gente também tem ali o exemplo que eu sempre defendi por ter vindo de lá, então eu sei como que é esse sofrimento dos alunos da João Barcelos Martins, da FAETEC. Sim, FAETEC, o Horto ali. Que liga a quem vai pro Horto, que liga os estudantes de toda a FAETEC, que tem mais de... FAETEC, o ENF. Sei lá. O da UENF, que tem 5 mil alunos, não sei. Mais? Deve ter uma quantidade boa de alunos. Sim. Só no JBM a gente tem 1.000 alunos que são afetados. Moradores do Jockey, aí liga a Penha também. Ou seja... Os bairros populosos, o Goitacazes não tem mais ônibus, vocês sabiam disso? O ENF circular não passa. O Goitacazes agora é só van. Só van? Só van, não tem ônibus pra Goitacazes mais, não. Emancipou, né? As pessoas vivem em seus bairros. Você só tem van. E aí, coitados dos idosos, né? E pessoas que a van só tem 2 lugares, e o ônibus geralmente abarca mais. E aí, coitados. Não pega. E até pelo tamanho do ônibus, sim, dá pra comportar mais. Pessoas especiais, que seja de cadeirante, por exemplo. Então, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia. Aí esse dia, falei, vou pegar um Goitacazes. Não tem, Daniel. Só tem pra baixo. Tipo, Bugalho, Goitacazes, Bugalho, Centro Bugalho, Centro Parque Saraiva. Mas Goitacazes em si é só van. Quer comentar também, Felipe?
falar um pouco sobre essa situação. O que você enxerga dessa situação? Você acredita que os permissionários e as empresas amanhã, na sexta-feira, vão realmente paralisar os seus serviços? E como que você vê nessa situação como um todo, por favor? A verdade, a gente vê que sempre quando chega a esse ponto do alarde, aí há uma conversa e essa conversa dá por satisfeito. Sim. E o público que realmente deveria ter o transporte continua sem ter sua Até demanda. o próximo capítulo, né? E aí vai, espera, aí atrasa, vou parar, nada acontece porque há uma conversa. E o público continua sempre sem transporte. E eles sempre na promessa de que eu vou receber e reparar aquele orçamento. Porém, a gente dá a lembrar que nós estamos na famosa capital do petróleo. E aí parar por combustível... É o que está acontecendo com todas as... pegando o gancho já do transporte, é o que está acontecendo com todas as secretarias em relação ao combustível. Sim. Então, assim, eu falando da minha especificamente aqui, que é a Guarda Civil Municipal, as viaturas estão todas paradas porque não tem combustível. E as que tem combustível rodando, calma aí, Daniele. Do bolso. Peraí, você pode repetir porque eu acho que quem está em casa deve estar achando que é mentira. Repete, por favor. Se você chegar na Guarda hoje ou amanhã, te convido. Chegar na Guarda amanhã, você vai ver todas as viaturas no pátio, todas as viaturas paradas. Então... E os guardas que estão fazendo blitz, fazendo a operação, estão fazendo a pé. E as que estão fazendo de carro assim, fazendo em outras coisas, porque fizeram ontem uma perto do Thierry Cardoso. Tarcísio Miranda, sim. Então, foi duas viaturas só, porque tiram o combustível daqui, põe ali, 2 viaturas só, e o restante foi levado de um outro transporte, de uma Sprinter pra lá. Porque se você olhar, os guardas estão tudo andando a pé. O efetivo da guarda também está 100% sem combustível nesse momento. Nesse momento. E vocês estão tendo que ir para as operações, para as blitzes, a pé. A pé. Ou levado num carro maior que abarca todo mundo. Você precisa de 10 agentes. Então você põe 10 agentes ali e leva. A gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco, só encerrar esse assunto, porque agora a gente tem que dar o espaço, não é, a nossa convidada de hoje, para se apresentar, não é? Vamos apresentar a nossa convidada e fazer aqui algumas perguntas que quem está nos assistindo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube está mandando. Nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, então a gente tem que otimizar a partir de agora. E aí eu já te adianto, que caso o nosso tempo acabe aqui, os assuntos do bastidor da Câmara vão ficar para edição de semana que vem, tá bom? Mas a gente vai trazer eles ou hoje ou na semana que vem, porque a prioridade é a nossa convidada Daniele, que eu quero que você apresente, Felipe. Excelente currículo aqui, inclusive. Olha que eu diminuí bastante. Daniele Henrique Correia, vice-presidente da Associação da Guarda, foi a primeira presidente da entidade em 2005 até 2011, bacharel em Direito e é pós-graduada em Gestão de Segurança Pública pela UF Campus e mestranda em em Justiça e Segurança pela UF de Niterói. Parabéns. Pois é. E também sou assistente social militante na área da saúde mental e pessoas em situação de rua. E é um currículo de respeito. Ah, obrigada. Temos muitos políticos hoje em atividade que não tem. Exato. Incluíram. E faz falta. E o que me deixa triste, assim, feliz, né, pelo currículo que eu tenho, e triste porque a Guarda é um celeiro de pessoas com graduação e pós-graduação no nível máximo. Sim. Só que não é aproveitado, né? A gente não tem esse... A gente chega só até a primeira categoria, que é a graduação em pós, e para por aí. Então, o mestrado que eu tenho e eu já me inscrevi no doutorado não serve para nada. Olha, a Associação dos Guardas Civis Municipais de Campos foi criada justamente em 1º de outubro de 2005 por iniciativa dos guardas fundadores e criada para a defesa dos interesses profissionais da categoria. A associação tem como prerrogativas representar e defender os guardas civis municipais sempre que necessário, discutir em nível municipal com entidade de classe os problemas funcionais relacionados à Guarda Civil Municipal. Olha, Daniele, eu começo aqui nosso bate-papo
com uma mensagem que foi mandada pra gente aqui pelo YouTube. Você que está nos assistindo no YouTube, @A Voz de Campos, manda sua pergunta que a gente vai ler aqui ao vivo, tá bom? Olha, o Eu, Jesus e uma Câmara é o nome do perfil, falando: nos ajude sobre o cadastro de reserva da Guarda Civil Municipal. A Achadinhos da Bel e a Simone Batista também estão falando sobre o cadastro de reserva do curso GCM. Estão prontos para fazer o curso de formação, porém até agora nada, é isso, Daniela? Isso, a prefeitura chamou 195 pessoas, sendo que tomaram posse 162 pessoas. Mas deixa eu voltar um cadinho à história. Campos Goytacazes, o nosso plano de cargo e carreira, o PCCS, é de 2002. 2002, Arnaldo Viana, lá atrás. E lá fizeram que a guarda tem que ter 610 guardas. 2002. Nós estamos em 2025, ou seja, 23 anos depois, e continua com 610 no plano de cargo. E a gente precisa mudar isso, porque Campos cresceu numa proporção muito grande. Hoje é um guarda para 1.000 pessoas. Hoje, o efetivo da guarda. Então, esses concursos que teve agora, no ano passado, chamou 195 pessoas, sendo que tomaram posse 162. E já vão sair 20, porque passaram em outro concurso. Então, é urgente se chamar mais uma turma, porque hoje o efetivo da guarda é baixo pela proporção que a gente tem. E pela lei 3022, que é a nossa lei que rege a guarda no Brasil inteiro, fala que o município com até 500 mil habitantes deve, não é uma obrigação, mas deve ter um número de 1.400, 3% da população. Então, 3% da população de 500 mil é mais ou menos 1.450 guardas. Então, vocês têm... Nós temos menos da metade muito menos da metade. Que deveria ter, né? Sim, sim. Então, assim, precisa chamar o cadastro de reserva, se faz necessário, porque a guarda está envelhecida. Agora que chamou a galera nova, que a gente chama de galera nova, os novos guardas, que está ainda com a faixa etária de 20, 25 anos. Mas a guarda em si, o corpo da guarda, é uma categoria envelhecida, que o último concurso antes desse, foi há 19 anos atrás. Então, o guarda mais novo da 7ª turma tem 45 anos. E a gente está com a guarda muito, eu não costumo dizer velho, porque eu não sou velha, né? Eu tenho 51 anos, mas assim, a gente já está idosa para a segurança pública, que é uma categoria de risco, né? Que tem a demanda ali que está de frente hoje, né? Sim, que é a galera que está na rua, né? E, Daniela, eu gostaria que você falasse também sobre agora a criação da Polícia Municipal, né? Há essa conversa já bem encaminhada para essa criação da Polícia Municipal, e o prefeito Vladimir Garotinho, na semana passada, sancionou a regulamentação do porte de arma por parte dos guardas civis municipais. Isso. Gostaria que você falasse um pouco sobre, e se na sua visão a capacitação, se há justamente, fazendo um gancho com essa questão também da idade e da falta de novas turmas, né, no efetivo, se há condições de vocês, guardas, terem aí a arma, e se a condição de trabalho, primeiramente, que eu acho que é o básico, acredito que não esteja, pelo que você já adiantou, se elas estão suficientes, né, para atender a vocês, para vocês poderem atender também a população de boa forma. Assim, são dois temas específicos, né? O porte de arma, a gente sempre está preparado, porque quando você faz um curso de formação, qualquer curso de formação para guarda, PM, bombeiro, qualquer curso de formação, tem a carga horária para esse treinamento. Então, essa turma nova que entrou fez armamento em tiro, fizeram toda a grade curricular para isso. E é claro que a minha turma, né, há 25 anos atrás, também fez isso, só que agora precisa fazer uma atualização, um curso de capacitação, qualificação, porque é claro que a prefeitura não vai armar 600 guardas à noite por dia com um fuzil, uma R15, e falar: toma, meu filho, vai pra rua e seja o que Deus quiser. Não é assim. A gente tem que passar por todo o treinamento. Acho que são 200 tiros, uma coisa assim. Você tem que passar por todo o treinamento. O problema desse treinamento se chama
dinheiro. Então não adianta o prefeito sancionar decreto, portaria, qualquer outra coisa e lei e não equiparar a gente para isso. Então, assim, precisa comprar, ainda não saiu a licitação do colete antibalístico, colete balístico, não saiu a licitação para as munições, porque a gente vai com a arma para quê? Com o quê? Sem nada, vazio? Não tá tendo combustível nos veículos. Não tá tendo combustível. Então a gente precisa fazer uma série de coisas anterior a dar a arma. Então é tudo um processo. É um processo lento, bem lento. Não vai armar a guarda amanhã, não vai armar a guarda mês que vem, porque precisa desse trâmite todo. E quando sair esse trâmite todo, aí sim a gente tem toda a capacitação possível para armar. E também não vai armar toda a guarda, vai armar primeiro os grupamentos. Então vai começar pelo GOI, depois GOC e assim sucessivamente. Perfeito. E nós recebemos mais cedo também, Felipe, foram 2 imagens, não é, Josel? Pode colocar na tela. Isso. Enquanto enquanto a guarda tem a promessa agora de ser armada, isso daí é a condição dos alojamentos, eu isso? Eu acordei hoje com essa imagem também e fiquei assim, não, calma aí, eu não tô entendendo isso. Isso aí é descarte? Eu até perguntei a uma DS lá da guarda se isso era um descarte, porque eu tô entendendo que isso é um descarte, né? Não é possível que vão colocar isso nos alojamentos. Porque eu vejo, parece que foi alguma coisa que eles tiraram do pessoal que mora ali nas imediações da rodoviária, pode ser. Tiraram da rua, né? Da calçada. Eu também acho que tiraram da rua. De rua e foi... Ou vão incinerar. Só pra gente contextualizar, coisa, né? Porque talvez não dê nem pra perceber quem tá em casa, mas isso daí são colchões, tá, gente? A Daniele já estava a par, né? Mas no começo da tarde chegou pra gente essas 2 imagens aí com a seguinte legenda. Olha, foi uma denúncia anônima, né? Que falava: olha, prometeram pra gente colchões novos. Olha os colchões. São esses que tá aí na sua tela. Nós temos vários grupos de WhatsApp aqui, né, de guardas, e quando chegou essa matéria para mim, eu sou noturna, tá, gente? Eu acordo muito tarde e durmo muito tarde. Então, eu hoje acordei, era quase meio-dia, mais ou menos. Quase meio-dia. Aí, quando eu acordei e liguei o WhatsApp, porque para dormir eu tenho que desligar, senão eu não consigo dormir, ficar pitando. Quando eu liguei, eu falei, não, gente, isso aqui é descarte. Não. Aí, galera, não, Dani, a gente vão doar essa... Eu falei, doaram para descartar. Eu acho que recolheram de alguém e vão descartar. Porque não é possível. Porque aí eu pensei também que pode ser que a gente tenha um canil. Então, será que vão forrar o canil para treinar os cachorros de alguma forma? Porque isso aí é inadmissível. Você obteve alguma resposta quanto a isso? Não. Eu até perguntei, né, a DS aqui, que é responsável pelo setor, o que era aquilo. Ela falou que ela não sabia ainda, que ela estava na sala dela e não tinha saído ainda. Falei, então, por favor, porque é a sua pasta. É a sua pasta e isso aí não vai ser usado pros guardas não, porque nós não somos bicho, nós não somos lixo e nem bicho para ser tratado dessa forma. Você descarta o seu colchonete todo ruim, cheio de ácaro, todo rasgado e dá pro guarda, porque a gente tava reclamando na audiência pública que o guarda tá dormindo em papelão. Mas trocar um papelão por um colchão cheio de problema, nem sei o que é pior. Eu nem sei o que é o pior modo que você vai pegar ali. Que me gera escolhe coluna ou pulmão. Escolhe um dos dois. Porque ali a gente vê até a questão da segurança, dependendo do local que esteja, são objeto inflamável. Inflamável. Quer dizer, o risco que colocou de morte aqueles guardas, aquelas pessoas que... Né, que tá ali, aonde também eu não tinha levado por esse lado. Aqueles colchonetes ali estão justamente aonde é o G4, que a gente chama de G4, é onde é a garagem de manutenção da guarda. E eu não tinha levado por esse lado do material perecível que é, né? Material que pega fogo, inflamável, aliás. Inflamável muito fácil e com veículos ali do lado. Sim. Quer dizer, o risco de morte, colocaram os oficiais da guarda. Olha, eu quero crer mesmo, gente. Perigoso. Quero crer de coração que isso ali seja descarte. Porque a gente não vai admitir, hipótese nenhuma, que um guarda passe por essa situação humilhante mais uma vez. E sabe quais foram as condições, né? Inclusive, tá aí na tela
tela são essas as motos, né, que estão aqui no brancas, cantinho, né, da tela, né, as tais motos acho que brancas. que a outra foto dá pra ver melhor. Na outra foto Ali, tem. essas ali, aquela branca ali. Essas motos aí foram doadas pela Água dos Paraíba e foi uma dos alvos da minha denúncia, porque são 6 motos que a Água dos Paraíba doou e você pode ver, elas não são identificadas, ela não tem lacre não, é identificação da guarda, e essas motos estavam soltas, assim, sabe lá onde estavam essas motos. E até documentação disso. E aí, quando eu denunciei lá na Câmara dos Vereadores, elas retornaram pra guarda. Aí estão ali, bonitinho. Então, é uma série de denúncias que a gente tem hoje. Muita coisa. Na Pena que o programa já que tá vocês passam. Então, mais um. aproveitando, a gente tem 5 minutos, Daniele. Infelizmente, né, a gente só tem 5 minutos, porém, o que mais que você pode adiantar aqui pra gente da situação que vocês estão passando? Já faço convite ao vivo. Semana que vem ou na próxima, no dia 24, a gente marca a sua segunda vinda aqui e a gente pode fazer... Eu tô de plantão 4 e 9, final 4 e 9. Então no 24. dia 31, na outra semana, a gente combina direitinho. A gente pode fazer um programa 100% dedicado à situação da guarda, porque pelo visto é um buraco realmente sem fundo o que vocês estão passando. Mas eu queria que você desse um spoiler, né? Adiantasse um pouco aqui, trouxesse um pouco mais de detalhes do que vocês estão enfrentando aí nos alojamentos e dentro da corporação, por favor. Como eu falei, a guarda precisa de uma CPI, literalmente, porque é um pavio de loucura, né? De todas as ordens. A gente tem, vocês estão vendo a questão do alojamento, colocaram uma circular na frente do alojamento dizendo que o guarda não pode mais botar o colchonete no chão, como se ele quisesse botar o colchonete no chão, opções, né? Se ele tivesse opção. E aí reformaram algumas camas, só que tem camas ainda aqui, tem vídeos e fotos pra mim, que ainda estão lá sem estrado, e o guarda tem que botar o colchonete no chão. Então, ou seja, mudou o quê? Né? São essas coisas. E aí a gente está em construção, depois daquela audiência pública, está em construção para a reforma do estatuto e de algumas coisas na guarda. Mas precisa mudar muita coisa. Exemplo, hoje meu telefone, como eu falei, acordei meio-dia e o telefone pipocando de denúncias. A guarda ontem, vocês podem olhar o Diário Oficial de ontem, abriu um edital para cursos para o GOC, para o grupamento com cães. Só que ela centralizou a 8ª turma. Ou seja, você não pode fazer um curso, tem que ser um curso aberto. Você quer fazer curso? Você quer fazer curso? Você vai lá, se inscreve, concorre ao edital, faz tudo direitinho, concorre à prova interna, passou, beleza, se não passou, não. Agora não, a guarda está fazendo o quê? Ela está centralizando a uma turma. E isso é ruim para todo mundo. É ruim para a 8ª turma e é ruim para os outros guardas que ficam criando divisões e criando brigas internas, dizendo, você é melhor do que eu. Eu sou melhor do que você. Privilegiado. Né? Isso, ou tá, assim, é uma seletividade que a gente não consegue entender. Então, assim, são essas e muitas outras coisas. É essa seletividade, é exclusão de um monte de gente, é favorecimento a outros com hora extra. Então, a guarda precisa de uma CPI. Precisa. Agora, uma CPI me espanta porque o prefeito aceita o convite de uma pessoa, do Washington Reis, que foi convocado para uma CPI, mas preferiu ser exonerado e para concorrer ao governo do estado do que se apresentar numa CPI. Isso daí já é assunto para o nosso próximo programa, Papau. Mas a CPI da guarda também não vai sair nunca, porque o prefeito tem maioria. São 20 contra 5. Você acha mesmo que eles vão querer propor uma CPI na guarda? Cara, seria meu sonho de consumo. Eu podia me aposentar dentro tranquila. Da ética, seria o esperado. Seria o esperado, mas eu duvido que tivesse uma CPI como CPI da educação que precisa, CPI da Água dos Paraíba, precisa de outra CPI, mas isso não vai acontecer porque nós somos minoria, né? 3 vereadores de oposição e 2 independentes. Mais possibilidade de 8 chegarem. Então, quer dizer, vamos discutir isso semana que vem. Talvez. Eu acho que chega depois de novembro. Podem haver movimentações aí na Câmara. Essa CPI. Daniele, quero encerrar só com uma pergunta pra você. Assim, uma pergunta eu acho que é de uma palavra só a resposta. Já até imagino. Tô até com medo. E logo em seguida suas considerações finais, agradecendo sua participação, e faço aqui mais uma vez público o convite para você vir numa segunda edição, por favor, e a gente vai te dar o tempo que você merece, claro, para você falar o que você tem aqui para contar da guarda. Mas, em uma palavra, algo mudou depois da audiência pública na Câmara?
Teoria e prática. Na teoria mudou tudo. Na prática, nada. Nada? Nada. Continuamos do jeito que estávamos. Daniele, muito obrigado. Eu que agradeço. A guarda é sempre um assunto muito bom para se debater, para se falar. Pena que, né, o nosso tempo é pequeno, precisava de um programa de umas 5 horas só pra gente. Mas a gente vem 5 vezes seguidas se for preciso. Estamos à disposição, a associação está lá de braços abertos. Qualquer coisa pode passar lá também. Rua Carlos de Lacerda, 167. É o endereço da associação ali na área central. Carlos de Lacerda, 167. Olha, e a gente faz aqui público a todos os guardas civis municipais, o nome da Daniele, que vocês podem contar com o jornal A Voz de Campo e sempre que vocês precisarem para as suas reivindicações, tá certo? E também permissionários, empresas de ônibus que estão sofrendo com a tal gestão do MTT, o mesmo vale para vocês. E Álvaro, até agora nada, infelizmente. Felipe, até amanhã? Que horas? Amanhã às 4h30? 4h30 da tarde com Zoom Aurora, eu e o Felipe, programa numa outra pegada, claro. E a você que está nos assistindo, até semana que vem. Se você não for assistir o nosso programa Zoom Aurora, eu te espero aqui na quinta-feira que vem, às 16 horas. Tá no fuso horário. Às 6 horas da tarde, com mais uma edição do Jornal A Voz de Campos, onde nós traremos os destaques que nós teríamos hoje nos bastidores e tudo que acontecer ao longo da semana. Felipe, pode encerrar o programa. Agradecer a presença e reforçar o convite. Continuar esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para a nossa sociedade. Sim. Com certeza tem muitos outros planos também com relação às próximas semanas. Até o Germano, se quiser ficar de férias até setembro, a gente tem. Até o dia 7 de setembro aí. Valeu. Até mais.